E aí, beleza? Sou Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E a conversa hoje é sobre textura principalmente. E isso daí é um dado super importante para a gente perceber o sabor do queijo vegetal. O sabor não é só o gosto não, mas ele é também a sensação que a gente tem na nossa boca. E olha só o tanto de coisa que a gente tem para conversar, porque a questão é geleificante ou espessante, o que que a gente vai usar no queijo vegetal ou vai usar, não vai usar. O que que podemos falar sobre esse tipo de ingrediente que muita gente ainda tem um certo pé atrás, porque quando a gente fala de espessante, por exemplo, muitas vezes estamos falando de amido. E aí, não, porque eu não quero saber de queijo vegetal cheio de amido e tal, não sei o quê. Claro, cheio de amido ninguém quer, mas o amido ele pode sim trazer algum tipo de característica que pode ser bem favorável para o resultado final que a gente busca. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é justamente qual é o resultado final que buscamos, que queremos, né? Esse é que é o grande lance. Porque uma vez que você sabe qual é o resultado final, tem resultado final que só vai ser alcançado se for utilizado gelificante ou ser utilizado um espessante, né? E qual que é, então, primeiro a diferença entre eles? Assim, o nome ele já indica mais ou menos o que que é qual, né? Porque o gelificante, ele vai ser um produto que a gente vai colocar no queijo vegetal que ele vai se transformar num gel, tá? E esse gel, ele pode ter uma consistência mais firme, sim. Esse é que é o ponto. Dependendo da quantidade também que for colocado, ou ele vai ficar mais firme ou vai ficar menos firme. Mas o fato é que muitos desses geleficantes, eles precisam, eles vão precisar de fogo, eles precisam ser ativados, e é a alta temperatura que faz esses geleficantes serem ativados, e depois, quando eles são resfriados e colocados numa temperatura mais baixa, aí sim que eles conseguem ter essa característica de se solidificarem, né? Ficar numa, num formato mais firme mesmo. Como exemplo de geleficante, eu tenho aqui, por exemplo, né, o agar-agar. Esse daqui eu comprei a granel, né, acabei de comprar, na verdade, justamente para fazer um teste em oposição ao a capa carragena. Aqui, ó, carragenina capa, ou capa carragena, é esse daqui, né? Que dá essa firmeza. Por que que é importante, ou por que que seria interessante a gente utilizar um desses geleficantes para um queijo vegetal? Bom, se a gente quer que ele fique firme e não temos muito tempo para esperar, não queremos esperar um mês ou algo assim, é isso que a gente vai utilizar, né? Normalmente, esse ingrediente ele é utilizado para queijos vegetais que não são fermentados, ou eles podem até ter sido fermentado, mas eles vão ser é, transformados, né, em algo mais firme através da capa carragena. Tá? Por exemplo, um queijo tipo Minas que eu faço normalmente, ele passa por um processo de fermentação, mas depois ele vai passar por esse processo de gelificação com a capa carragena. E é ela que dá essa consistência nele, né? Então é interessante usar para esse fim, para mim pelo menos, tá? Então tem gente que não gosta, não vai usar e tá tudo bem também. Agora, os espessantes, por outro lado, o nome também já diz, né? Ele vai dar uma espessada, vai dar uma engrossada no caldo aí. É a mesma coisa quando você está fazendo algum refogado, alguma coisa assim, um recheio para alguma torta ali. Eu lembro muito bem, meu pai que sempre fazia isso com torta de palmito, né? Então tinha ali palmito, um pouco de tomate, ervilha, tal, tudo sendo refogado ali numa aguinha ali, né? Depois o que acontecia? Entrava uma maisena. E essa maisena é que engrossava um pouco o caldo. Então, isso daí é uma introdução de amido nesse exemplo que eu estou dando. E o amido ele pode também fazer parte de um queijo vegetal, tá? Ele pode entrar juntamente com um geleificante,
e tem um amido que vale a pena fazer essa combinação, tá? Ou ele pode entrar em separado. E aqui o que eu tenho como exemplo de amido? Isso daqui também comprei a granel, né? Eu gosto de comprar granel porque daí eu compro a quantidade que eu vou usar, né? Não fica aí pra fazendo aniversário no armário e tal. Então isso daqui é o polvilho, né? A tapioca. Esse é um amido bem interessante de ser utilizado junto com a capa carragena, porque enquanto a capa carragena ela dá aquela consistência mais firme, a tapioca ela dá uma certa elasticidade. Então, para qual finalidade a gente usaria isso? Para um tipo de mussarela que gostaríamos de gratinar em cima de alguma coisa, né? Ralar ela para daí colocar em cima de uma pizza, em cima de uma lasanha, enfim, o que quer que seja, né? Outro exemplo que eu tenho é isso daqui, ó. É uma fécula de batata, ou seja, amido de batata. Ele tem um comportamento diferente um pouco do amido da mandioca, né, ou da fécula de mandioca. Fécula é o termo de fato para ser utilizado para essa parte amilácea da planta que está para baixo da terra. Tá? A parte que está no ar é chamada de amido, como o amido de milho, por exemplo, né, que o milho ele está na parte aérea. Né? Então estamos falando assim de um componente amiláceo que não está para baixo da terra. Então, a fécula de batata, ela dá uma característica diferente, né? Ela já compacta muito mais, né? É possível só usar ela em vez de usar capa carragena e tal? Eu gosto mais de combinar, né, esses ingredientes aí. Aí você tem proporções diferentes que você vai poder combinar, mas usar um só, por exemplo, é possível também, claro. Mas eu já tive resultados mais interessantes quando combinados. E depois tem alguns outros espessantes que, assim, eles não vão engrossar como os amidos, tá? Um exemplo dele é isso aqui, ó, goma xantana. Isso daqui, ela dá um certo corpo, né? E uma característica muito interessante desse tipo de espessante é que a goma xantana, por exemplo, ela é também emulsificante. Então, quando você usa uma certa quantidade de óleo e tem um leite vegetal, a princípio esses dois líquidos não se misturam, né? O óleo e o leite vegetal, eles não vão se misturar. Mas você pode promover essa mistura através da emulsão. Você vai fazer uma emulsão e aí sim você consegue juntar esses dois. Porém, se você tem um emulsificante, aí essa união ela fica muito mais estável, vamos dizer assim. É muito mais difícil de ser quebrada. Uma emulsão que não tem um emulsificante, ela fica mais suscetível a ser quebrada depois. Tá? Então esses são alguns, né, dos geleificantes ou espessantes que a gente pode usar, que você pode ver em alguma receita, né, mas pode ficar tranquilo, porque a quantidade que a gente usa nas receitas caseiras, elas não vão chegar perto da quantidade que a indústria acaba utilizando para fazer alguns queijos vegetais não fermentados que são vendidos nos supermercados. Portanto, mesmo que a gente use esses amidos aqui, o nosso queijo vegetal feito em casa, ele acaba sendo bem mais saudável do que um queijo vegetal comprado.